Acredito que os irmãos devam ter visto em algum momento dos nossos dias que o ser humano tem uma profunda necessidade de ver para crer, uma necessidade imensa. Vocês já devem ter visto, por exemplo, uma série de utensílios usados em cultos, como copo com água, entre outras coisas, e já mencionamos isso. Há aqueles que colocam até mesmo réplicas de objetos do Antigo Testamento. E essa tendência do homem de precisar materializar a fé pode ser vista em toda a história do cristianismo, em alguns grupos que apareceram, mostrando que tinham essa necessidade. Não foi por acaso que o cristianismo começou a fazer uso, depois de um bom tempo, de relíquias. A necessidade de elementos visuais. É claro que vislumbrar a glória de Deus, que se estende por toda a criação, é algo bom, e Deus mesmo nos convida a isso. Mas a glória celestial, que Deus nos revela em sua palavra, está muito além de símbolos. Muito além de símbolos. Porque os símbolos visavam apontar para alguém, nem mesmo para algo, para alguém. Os símbolos visavam apontar para Cristo. E uma vez que Cristo chegou, os símbolos se tornam desnecessários. Como já disse algumas vezes, que é semelhante a um pai de família que viaja e durante o tempo da viagem se corresponde por cartas. E durante aquele tempo, as cartas que a família recebe do pai de família, elas são como a sua presença. E então vão suprindo a saudade da família ou a saudade de ambos. Mas uma vez que aquele homem volta para casa e está presente no lar, as cartas já não têm mais valor. E ele não vai escrever para sua família estando dentro de casa, porque a sua presença é real. E as cartas apontavam para essa presença. Elas substituíam a presença real dele enquanto não era possível. De forma semelhante, a Escritura nos mostra que os muitos símbolos que Deus fez uso visavam suprir a ausência daquele que é a realidade, Jesus Cristo. E ele já está presente. Mais à frente nós veremos ainda, em João capítulo 14, que Jesus disse que viria e faria morada naqueles que crescem, de tal modo que a presença dele com a igreja seria real e permanente. E por isso o Espírito do Senhor foi dado, e a igreja passou a ser chamada de santuário de Deus, uma referência ao templo do Senhor, onde o Espírito de Deus manifestou a sua glória, agora um povo. Portanto, nós temos algo muito, 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 muito melhor. Nós temos a realidade, nós temos o próprio Cristo, nós temos aquele para quem tudo apontava, e logo todo simbolismo tornou-se desnecessário, porque já temos a realidade, e a realidade é Jesus, superior a tudo que for usado para apontar para Ele. Então Ele nos convida a desfrutarmos de sua presença real. Você está desfrutando? Nós vamos dar sequência ao Evangelho de João, como nós já mencionamos, capítulo 3, versículos agora de 22
a 36. João capítulo 3, versículos de 22 a 36. Nós já fizemos a leitura, né, do texto, portanto, nós vamos só reler o versículo 31. Depois voltamos para o 22 para a exposição. Diz assim a palavra do Senhor: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Senhor Deus amado, o Senhor está acima de todos, acima de tudo. Tu és, Senhor, Criador, provedor, Tu és o dono, Tu és o Salvador. Tu és a realidade e tudo existe em Ti e para Ti. Portanto, tudo pertence ao Senhor. E pedimos, portanto, que consigamos compreender a beleza e a grandeza de tudo aquilo que o Senhor revela sobre si mesmo, para que desfrutemos melhor de nossa relação contigo e sejamos abençoados com a comunhão por meio de Jesus Cristo, de modo que possamos ser também testemunhas, proclamando a glória do Senhor, para todos aqueles que puderem ouvir, para todos que puderem receber esse testemunho no nosso dia a dia. Fala conosco, Senhor, por Tua graça, fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, nós estamos já há alguns domingos no Evangelho de João e vimos como o evangelista, o autor, ele mostra diálogos, Jesus com alguns personagens. O diálogo foi com o fariseu mestre da lei Nicodemos, mas ele ao mesmo tempo acrescenta uma série de palavras que parece inclusive estar na boca dos personagens, palavras que com certeza vêm do Senhor, mas que elas são explicativas, são Deus nos falando, nos mostrando, nos ensinando com profundidade quem é Cristo e a sua obra. Então, nós nos deparamos com um momento em que Jesus está começando o ministério. Por isso fomos para João, porque em Mateus, que nós já começamos e usamos como base para a nossa exposição dos evangelhos, em Mateus, o Senhor Jesus, que deu início no capítulo 4, a partir do versículo 12, ao ministério, como nós vimos, já se deparou com a prisão de João Batista. Aqui em João, não. Ele ainda não foi preso, como nós já lemos e vamos ver outra vez. Portanto, esse momento é o momento em que Jesus dá início ao ministério, mas João ainda não está preso. Então, podemos chamar de um momento de transição. É a transição de João para Jesus. É o momento em que vai sair aquele que é o precursor, aquele que preparou o povo, para finalmente dar início àquele que era o alvo de sua mensagem, a mensagem de João Batista, Jesus Cristo. Então vamos acompanhar o texto que nos diz o seguinte: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ou seja, depois desse diálogo com Nicodemos, tudo o que nós já vimos, Jesus decidiu ir para a terra da Judéia. Inclusive, o ministério de Jesus não foi na Judéia. O ministério de Jesus se deu na Galiléia. Esse momento de transição, Jesus está próximo, inclusive, de João Batista.
É uma transição mesmo, e esse é o texto que vai mostrar a transição de um para o outro. Jesus está por ali por perto, e ali permaneceu com eles e batizava. Agora não é apenas um batizando, João Batista. Agora são dois batizando. Está de um lado João Batista pregando o arrependimento, a mensagem que nós já vimos no Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, e continua realizando esta obra, continua fazendo discípulos, mostrando ao povo o caminho do Senhor, apontando para Jesus, e assim cumprindo uma missão que fora dada a ele, anunciada desde o profeta Malaquias, na verdade antes Isaías, mas o profeta Malaquias diz o seguinte, ele diz no capítulo 4, versículo 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse era o texto mais lembrado pelos judeus sobre aquele que viria antes do Messias, ou aquele que prepararia o povo. Esse é o texto que fala de João Batista. E ele está fazendo a obra, ele não parou. Uma coisa interessante nos profetas, e que você deve observar e aplicar para a sua vida, é que a aposentadoria, ela se dá apenas por meio de um fenômeno, a morte. Nós estamos acostumados com a aposentadoria porque dentro do sistema que nós possuímos hoje, sistema econômico, existe um recurso que é feito uso para que alguém possa parar de trabalhar e continuar sendo sustentado. A aposentadoria se dava com a morte, a menos que o homem enriquecesse e tivesse escravos para trabalhar para ele. Mesmo assim, costumava supervisionar todos os seus bens, todas as suas empreitadas, de tal modo que realmente a morte era o único evento para aposentar um homem. Não era diferente com os profetas, de modo algum. Todos os profetas foram aposentados com a morte. Nós podemos citar Moisés. Moisés somente parou de fazer a obra do Senhor quando morreu. Podemos citar os outros profetas, como Samuel, que somente deixou de realizar a obra do Senhor quando Deus chamou. Até mesmo Elias, que disse ao Senhor, estou cansado, e não adianta mais estar pregando, estou de fato exausto de estar pregando para uma geração dura de coração, que não está nem um pouquinho interessada na palavra do Senhor. Ele que quis se aposentar logo, ele sabia que só a morte poderia fazer isso. Tanto que quando ele se dirige a Deus, ele se dirige dizendo, Deus, me leva. Ele não está dizendo, Senhor, eu quero me aposentar e então seguir a minha vida de forma diferente. A aposentadoria dele seria a morte dele. De tal modo que quando ele diz ao Senhor que precisa parar, Deus então dá um curso para ele. Alguém vai substituí-lo, mas ele vai continuar a vida? Não. Deus vai levá-lo. Tanto que quando ele é levado na carruagem de fogo pelo Senhor, ou seja, representando sua partida, sua morte, apesar de não ter morrido, mas é a sua partida, o profeta Eliseu substitui ele. Mas como foi passado o cajado? Por meio de sua partida. Assim, o profeta João Batista também está seguindo com a obra, mesmo que aquele que ele deveria anteceder, apontando para que o povo pudesse ir a ele, ou seja, preparando o povo, trabalhando o coração do povo, como diz o profeta Malaquias, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, ou seja, trazendo quebrantamento, arrependimento, nova vida, mudança de coração. Ele, que tinha esse propósito,
sabia que só Deus poderia determinar o fim da obra. E continuou. E ficaram os dois. Jesus de um lado, João Batista do outro. Não parou de trabalhar para o Senhor. Então, diz o versículo 23, que ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim. Exatamente, próximo ali também de Jesus, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo, e era batizado. Agora são dois. E os dois estão realizando o mesmo batismo. Sim, nesse momento os dois estão chamando o povo ao arrependimento e batizando. Nós não temos como dar indícios, apontar a possibilidade de Jesus já estar batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há uma só informação sobre isso, porque o Senhor Jesus ordena o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo apenas no final de tudo, de sua jornada, antes de subir aos céus, quando já havia sido manifestada a obra da justificação. Todavia, não é impossível que se entenda que ele já está fazendo a transição de batismo. Por quê? Porque o batismo de Jesus já apontou para as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, é possível que Jesus já estivesse fazendo a transição do batismo de João para o batismo que seria o sinal da aliança do Novo Testamento. O fato é que os dois estão batizando. Isso chama a atenção de muitas pessoas. Inclusive, no capítulo 4, diz que quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ou seja, começou a se divulgar que, apareceu outro, e esse outro também está batizando, e está alcançando mais discípulos do que João Batista. João Batista ficou conhecido no mundo, João Batista ficou conhecido entre, claro, o mundo judaico, e as pessoas iam para ele, confessando os seus pecados, recebendo o batismo de arrependimento, e aparece Cristo realizando também o batismo, e as pessoas indo, não mais para João Batista, mas para Jesus, porque inclusive esse era o propósito desde o princípio. E aí, nesse contexto em que os dois estão batizando, surge uma questão. Diz o texto, que no versículo 24, que João ainda não tinha sido encarcerado. Os dois estavam fazendo a obra. E então, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Observe que a purificação é exatamente a questão, o símbolo que é transmitida, a mensagem que é transmitida pelo batismo de João. João está ali para purificar o povo, lavando com água, mostrando o caminho do arrependimento, uma vida que realmente seria uma vida para a glória do Senhor, citando um profeta Malaquias, que nos fala sobre o que Deus verdadeiramente quer do homem, como diz o capítulo 6, versículo 8, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E para isso o profeta estava chamando o povo. Não há detalhes sobre o assunto, mas podemos deduzir que, além de Malaquias, o assunto girava em torno da purificação prometida pelo profeta Ezequiel. Texto que repetidamente nós mencionamos por ser, de fato, um texto fundamental, como profecia que aponta para a redenção em Cristo Jesus.
Ezequiel 36, versículo 24 a 27 diz: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Percebem? Que o profeta Ezequiel anunciou um momento em que Deus purificaria seu povo. E ele cita a água, porque inclusive a água era um elemento simbólico de purificação nos dias do Antigo Testamento. O sacerdote deveria preparar a água purificadora, que aparece no capítulo 19 de Números. 19 de Números. Vamos ler o versículo 9 apenas. No versículo 9 diz: Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. Aquela água que estava misturada com as cinzas de uma oferta ao Senhor, ela simbolizaria a purificação daquilo que estava impuro, e por isso era aspergida sobre o objeto ou mesmo pessoa. A água, portanto, já era conhecida como símbolo de limpeza. Naamã 7 vezes mergulhou no rio para ser purificado da lepra. A água, como símbolo de purificação, vem acompanhando Israel. Quando João Batista chega batizando o povo e chamando ao arrependimento, não tem nada fora do normal, não tem nada desconhecido, não há novidade. No entanto, muito pelo contrário, há uma expectativa que está sendo ali cumprida, se concretizando, a purificação do povo. Por isso o batismo com água. Provavelmente, por causa desse fato, João está batizando, Jesus está batizando, surge a discussão sobre a questão da purificação, como se daria, quem deveria fazer. Inclusive, foi uma das questões levantadas pelos fariseus, pelos judeus, de uma forma geral, quando abordaram João dizendo: se você não é o Cristo, não é o Elias, não é o profeta, por que então está batizando? Ou seja, nós estamos esperando aquele que vem batizar, que vem purificar o povo, que vem chamar o povo ao arrependimento, que vem chamar o povo à conversão. Mas há uma discussão: quem é? É o Elias? É o Cristo? Ou é um outro profeta que há de fazer isso? Por que você está fazendo se você não é nenhum deles? Já que João Batista disse: eu não sou o Cristo, não sou Elias e não sou o outro profeta. Mas o fato é que ele era assim. Ele era o precursor anunciado pelo Senhor e estava batizando por causa disso. Ali tem um símbolo de purificação. Por crerem no Senhor, por se arrependerem de todo o coração, Deus aceitava, Deus recebia. Observe que, portanto, pela graça de Deus, mesmo símbolos que foram dados durante o decurso do Antigo Testamento, eles foram instrumentos que conduziram o povo à salvação. Nenhum desses símbolos podia limpar, porque a água não pode lavar a sujeira do coração, porque um animal não pode justificar o pecador de seus muitos pecados. E assim nenhum dos símbolos, as figuras que apontam para Cristo, para a sua obra, para a obra do Espírito do Senhor, nenhum deles tinha em si a eficácia da obra divina. Mesmo assim, Deus é tão gracioso, tão bom, que recebia aqueles que criam de tal modo
que aplicava a vida deles pela promessa da obra que ainda haveria de acontecer. Aqueles que ofereciam sacrifício não tinham ainda Cristo, mas já eram guardados para o dia da redenção, porque creram na palavra do Senhor e mostraram a fé obedecendo e assim sacrificando ao Senhor o Cordeiro. Aqueles que se lavavam ainda não tinham a obra da regeneração, a obra do Espírito do Senhor, a obra da purificação que Cristo operou, tirando os pecados de nós por meio de seu sangue. E, todavia, eles foram recebidos pelo Senhor, porque creram e assim se banharam nessa água, e assim receberam o sinal da purificação. Deus aplicou a vida deles. Era um símbolo de algo, mas o fato deles crerem na palavra de Deus foi suficiente. Isso é fundamental para você, você precisa entender isso. Deus administra graciosamente a sua redenção ao seu povo, a todo aquele que crê. Portanto, é fundamental que você creia na mensagem do Senhor. A obra da salvação pertence ao Senhor. A obra da salvação está em Cristo Jesus. E, portanto, não é um elemento simbólico que resolverá nosso problema. Mas por crer no Senhor, nós desfrutamos de tal benefício. É preciso crer. Não basta estar aqui dentro. Não basta estar numa igreja visível. É preciso crer de verdade. E é crendo nas promessas do Senhor que desfrutamos dos benefícios dela, da aplicação. Você precisa crer de fato, como Abraão creu. Antes dele, Noé creu. Depois dele, Isaac, Jacó creram. E tantos outros personagens creram. E por terem crido no Senhor, foram abençoados pela graça do Senhor. É preciso crer. Não se acomode com a ideia de que está no meio de uma multidão que segue em procissão. Você estará simplesmente abençoado pelo todo. Não se acomode à ideia de que você só precisa estar por ali. Você precisa de fato olhar para o Senhor e crer no Senhor. Você precisa do Senhor. É crendo no Senhor que você desfruta dos benefícios daquilo que Ele prometeu para nós. Mas continuando o texto, ele diz no versículo 26: E foram ter com João, e lhe disseram. A discussão está entre os discípulos de João e um judeu. Depois dessa discussão, eles resolvem levantar questões para com João Batista mesmo. E então disseram: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, observe que eles lembram do testemunho que João dera sobre Jesus, quando João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entre outras palavras que João Batista mencionou sobre Jesus. Ele diz: aquele sobre quem o Senhor falou está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Eles querem entender. O Senhor veio para falar dele. Agora ele está batizando, e o Senhor está batizando. Queremos entender isso. Então, João responde: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Ele está realizando a obra do Senhor. Não se incomodem com isso. Se ele está fazendo, é porque é isso que ele tem que fazer, porque veio do Senhor. Provavelmente eles estavam em dúvida se aquilo estava certo. Ele deveria fazer ou não. Agora tem os dois batizando e agora estão divididos os discípulos. E aí, eu vou para onde? Continuo com o João Batista? Vou para Jesus? O que eu faço?
Na dúvida, então, pergunta para João Batista. Não, ele está fazendo porque Deus ordenou que ele fizesse. O que ele está fazendo veio do Senhor. E eu avisei isso para vocês. Então observe que na dúvida deles, João Batista vai mostrar que, de fato, esse tem que ser o curso da história da redenção. Que, de fato, João Batista vai ter que se retirar em algum momento, para que Jesus dê continuidade. Versículo 28, ele segue dizendo: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem o noivo, a noiva, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. João Batista vai mostrar que ele está pronto para sair de cena, porque ele sabe que Cristo tem que assumir daqui para frente. Ele disse, eu não sou o Cristo, eu fui seu precursor, portanto eu só antecedi a ele, e ele tem que seguir, e eu tenho que sair de cena. O importante é o noivo. Observe que o noivo é que é a figura importante da festa, e não o amigo do noivo. João Batista está ciente de que seu ministério é apontar para Cristo, para que ele seja engrandecido. Seu propósito era fazer as pessoas entenderem que ali estava o Messias esperado. Portanto, ele estava pronto para sair de cena. Até esse momento, ele está com uma convicção plena, uma profunda convicção de que ele está realizando aquilo para o qual foi chamado, fazer as pessoas irem para Cristo, prepará-las para isso. Ele tem convicção. E diz que a alegria de ter cumprido isso já estava em seu coração. É interessante que se assemelha muito à alegria que o Simeão teve quando colocou Jesus no colo. Naqueles dias iniciais ainda, Jesus ainda era um bebezinho. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 25, diz que em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, homem de justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. Veja, esperava a vinda de Cristo Jesus. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Percebe que semelhante sensação, semelhante momento está se dando com o profeta João Batista. Ele viu o Cristo, ele apontou para Cristo, e agora está vendo Cristo dar sequência ao ministério. Ele já está batizando. Agora as pessoas estão indo para Jesus e não mais para João Batista. E o fato das pessoas estarem indo para Jesus e não para João Batista não traz tristeza em seu coração, como se ele estivesse preocupado em perder discípulos. Muito pelo contrário, a consciência de quem ele era e de qual a sua missão fazia com que ele tivesse plena certeza de que cumpriu a obra. A alegria toma conta do seu coração. Esta alegria já se cumpriu em mim. Como disse Simeão: Senhor, como o Senhor prometeu, tudo fora concretizado, tudo aconteceu. Então estou pronto para partir. João Batista está pronto para sair de cena. Como isso aconteceria, ele não fazia ideia. Com certeza não tinha a menor noção de que seria preso, depois decapitado, mas estava pronto para Deus levá-lo, porque ele já tinha cumprido a obra,
Jesus chegou e assume tudo a partir daquele momento. E então a famosa frase do profeta é dita no versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que agora ele tome a frente e eu saia de cena, porque a alegria de ter cumprido a obra já se deu em mim. É claro que você não deve sair de cena necessariamente agora, mas ter a consciência de que você está realizando a obra do Senhor é muito importante. Tanto que o apóstolo Paulo diz, já no final de seu ministério, vendo que tudo apontava para realmente sair de cena, e veja, mais uma vez, pela morte, porque nenhum profeta ou apóstolo deixou seu ministério a não ser pela morte, ele diz, combati o bom combate, guardei a fé. Observe que nós precisamos ter uma consciência do que Deus quer de nós, para nós realizarmos com afinco, com dedicação, e estarmos prontos para ir até o fim. Como nós já mencionamos, 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo fala da obra redentora, morte e ressurreição de Cristo, focando na ressurreição. E já no final do capítulo, quando ele fala sobre a volta de Jesus e, portanto, a transformação do nosso ser para sermos incorruptíveis, ou seja, sem pecado, e, consequentemente, imortais, porque a morte está relacionada ao pecado, à presença do pecado, ele nos diz que, tendo uma vez a certeza de que é real a promessa, Jesus voltará e seremos transformados, e seremos imortais e viveremos para sempre com o Senhor. Então, ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Já que a esperança, as promessas, a certeza de tudo que Deus anunciou para nós está claro para vocês, está muito evidente no coração de vocês, sejam abundantes na obra do Senhor, porque vocês estão esperando a recompensa, as promessas do Senhor. Portanto, é preciso ter convicção. Quando não se tem convicção, não se sabe nem mesmo o que se tem que fazer. Se você não sabe o que você tem que fazer, logo você não tem como agir, porque você não sabe o que tem que fazer. Mas quando você tem a certeza do que Deus quer de você e do que você, portanto, tem que fazer, você tem um chamado que é fazer aquilo para o qual Deus designou você. E Deus nos chamou como igreja para testemunhar a glória do Senhor Jesus. O contexto, podemos dizer que a parábola dos talentos, que o Senhor nos ensina em Mateus 25, ela diz respeito à sua vida, mas a missão é proclamar a glória do Senhor. O apóstolo Pedro, quando nos dá essas palavras, não está se dirigindo a pastores, está se dirigindo ao povo de Deus como um todo. E é se dirigindo ao povo de Deus como um todo que ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o ministério da igreja, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esse ministério que foi dado à igreja, ao povo do Senhor, testemunhar a glória de Deus, por meio do viver para Deus, por meio do testemunhar, anunciando a palavra do Senhor, a palavra de Deus para as pessoas, esse ministério só Deus pode aposentar, só Deus pode dizer quando devemos parar, só Deus pode dizer que encerrou-se, porque o momento chegou de desfrutarmos daquilo que tanto esperamos, a vida eterna. Mas só Ele pode decidir.
Só ele. João Batista não sai de cena. João Batista é tirado de cena. João Batista não segue o seu rumo, não se aposenta. João Batista é tirado de cena, porque a morte é a única forma de aposentar um homem de seu trabalho. E só Deus pode decidir quando isso deve acontecer, mais ninguém. Pois bem, mas o texto continua. É interessante que o texto começa com Jesus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ele começa falando o que Jesus estava fazendo. Jesus estava batizando. E as pessoas estavam indo para Jesus, já não mais para João Batista. Só que quem vai testemunhar não é Jesus, é João Batista. É João Batista que mais uma vez vai falar de Jesus, mostrando que ele está na ativa. Ele realmente está cumprindo a obra do Senhor. Ele está testemunhando a glória de Cristo Jesus. E ele continua. Palavras que são colocadas como que na boca de João Batista. Versículos 31 a 36, dizendo: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Agora, João Batista se aprofunda numa coisa importante: a superioridade de Cristo. Por que as pessoas estão indo mais para Jesus do que para ele? E tem que ser assim, porque Jesus é superior a ele. João Batista foi reconhecido como um grande mestre, foi reconhecido como um grande profeta, foi reconhecido como um homem de Deus de fato, mas ali estava quem era maior do que todos: Jesus. Tudo até aquele momento era sombra de Cristo. E isso precisa ser lembrado, conforme nos diz o texto de Hebreus, capítulo 10, que também já citamos algumas vezes, por ser fundamental para compreendermos a relação de Antigo com o Novo Testamento. E diz assim, o primeiro versículo de Hebreus, capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. A lei era uma sombra. Aquilo que Deus revelara no Antigo Testamento, muitos símbolos eram sombras. O que o profeta João Batista estava fazendo por meio da água era sombra daquilo que Cristo realizaria profundamente, porque a purificação daquele povo não se daria porque estavam se banhando com água, mas porque Jesus derramaria ou lavaria a vida daqueles que crescem por meio do seu sangue. Percebem que a discussão é sobre purificação, mas não é definido qual era o conteúdo. É porque o autor traz o tema para trabalhar o tema de forma mais profunda e não apenas os personagens. Ele quer revelar o conteúdo final daquele assunto. A purificação não se daria por se lavar em águas, era um símbolo de algo maior, era a sombra do celestial. A verdadeira purificação se daria por meio daquele que é superior a João Batista e que tinha um batismo superior de João Batista, aquele que realmente poderia trazer a justiça divina para nós e poderia tirar de nós o pecado pelo seu poder que se manifesta pelo Espírito Santo que operaria no coração dos pecadores. Ele é superior. Portanto, se vocês estão discutindo sobre purificação, o batismo, o meu batismo, o batismo de Jesus é o mais importante, qual dos dois de fato está realizando a obra da purificação, o que decidir? E aí, nos batizamos 2 vezes? Ficamos 2 vezes mais puros? Não, 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 não. Aquele que está ali é superior a tudo, porque tudo aponta para Ele, e só Ele tem o poder de purificar a vida do pecador. Jesus era o real purificador, porque Ele mesmo, como precursor, estava oferecendo apenas uma sombra da realidade.
que é a obra da redenção em Cristo Jesus. Por isso, ainda o autor aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 6, diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Em Hebreus, Jesus é apontado como superior a tudo no Antigo Testamento. E toda a sua obra é superior a toda a obra realizada no Antigo Testamento, porque toda a obra do Antigo Testamento apontava para Cristo. Por isso que é absurdo que qualquer igreja local tente resgatar os elementos do Antigo Testamento que são sombras da realidade. É como dizer para o pai de família: vai para mais longe, estamos com saudade das cartas. Viaja outra vez, estamos com saudades das suas cartas. Quando a realidade, que é o homem presente, já pode ser desfrutada. Qualquer tentativa de trazer de volta ao cristianismo os símbolos do Antigo Testamento é como que banir Jesus, porque tem saudade daquilo que era uma figura dele. É absurdo. Por isso que o cristianismo não celebra mais nenhuma festa judaica, inclusive a Páscoa. Ela é uma referência histórica do evento mais importante da história humana, mas jamais uma celebração, porque a realidade já está presente, Jesus. Portanto, não podemos recorrer ao símbolo, entendem? João Batista mostra: aqui está quem é superior a tudo e a todos. Portanto, ele é o verdadeiro purificador. E assim vem a explicação. E ele diz: quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. De modo que aqueles que conseguem ver que de fato ali está o Messias, podem desfrutar o que o apóstolo Pedro chama de: se vocês já experimentaram que o Senhor é bom. Ou seja, se desfrutaram desta obra bondosa de Deus na vida de vocês. E testifica então que Deus é fiel, é verdadeiro e cumpriu cabalmente tudo o que prometeu, porque agora desfrutam da realidade. Aqueles que estavam vendo as sombras estavam apontando para essa realidade, mas agora nós temos a realidade e testificamos: Deus é verdadeiro, pois tudo o que falou, cumpriu. Tudo o que prometeu, Ele fez. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Observe que o Senhor Jesus, Ele é aquele que Deus enviou. Por isso também poderia ser chamado de o primeiro apóstolo, que é o primeiro enviado, que é a ideia de apóstolo, o enviado de Deus. Ele foi enviado por Deus para anunciar a palavra de Deus. Veja que coisa fantástica. Jesus é o próprio Deus, mas ele diz que a palavra de Jesus é a palavra de Deus. Jesus é submisso ao Pai. E aí você pode se perguntar: se Jesus, que é o próprio Deus, o Deus de Deus, o eterno Filho de Deus, glorioso em poder, Senhor de todas as coisas, pelo qual Deus criou o universo, e se submete ao Pai, de modo que a palavra que Cristo anuncia ao homem é a palavra que Deus quer que ele anuncie, sendo obediente, como diz, inclusive, a Escritura, até a morte e morte de cruz. Não deveríamos nós também nos submeter a isso? Já que Jesus se submeteu a só anunciar a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, não deveríamos nós fazer o mesmo? Não deveríamos nos submeter a tão somente anunciar, fazer a vontade de Deus? Porque não é essa a vontade dele para a nossa vida quando nos unimos a Cristo? Quando nos unimos a Jesus, não é para fazer somente a vontade de Deus, e não é para isso que o Espírito Santo opera em nosso coração.
não é para ajudar você a vencer a luta contra o pecado, contra as vãs imaginações, a fim de que você faça somente a vontade de Deus e nada mais. Então, em Cristo Jesus, nós podemos viver esta bênção, a bênção de fazer a vontade dele, como Jesus, que veio e fez a vontade do Pai, somente a vontade do Pai, e anunciou a glória de Deus, a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida, porque Ele é pleno do Espírito Santo, completamente pleno. Pois o Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos, porque Ele é 100% fiel. O Pai confiou ao Filho tudo. Ele é aquele que governa o universo. Algo que parece-me que não está muito claro para muitos cristãos em nossos dias. O que significa Jesus ter comprado, se tornar o Senhor de tudo e de todos? Muitas pessoas afirmam que Jesus é o Senhor da igreja, mas isso não é a verdade completa. Ele é o Senhor de tudo. Jesus não é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor daquele que é rebelde e diz: eu não quero o teu senhorio. E Salmo 2 diz assim: é bom se submeter, antes do filho se irá. Portanto, Ele é o Senhor de tudo, de quem quer e quem não quer. Jesus é o Senhor de Satanás, Jesus é o Senhor do inferno, Jesus é o Senhor dos rebeldes, como é o Senhor da igreja e daqueles que o amam. Jesus é o Senhor de tudo e de todos, e não há um lugar neste universo, não há uma só criatura de tudo que Deus fez que não deva submissão completa ao Senhor. Ele é Senhor de tudo. Jesus é o Senhor. Todos lhe devem obediência, querendo ou não, todos lhe devem obediência. O que é o inferno? O inferno é Jesus dizendo assim: vocês não me querem, não querem se submeter, castigo. Rebeldia, castigo. E vocês que me amam, vida eterna, porque me amaram até o fim. É Jesus decidindo o que fazer com cada um, de acordo com a relação com Ele. Porque Ele comprou tudo, Ele é Senhor de tudo, Ele é digno de todas as coisas. Portanto, até aqueles que não creem no Senhor têm obrigações para com o Senhor. Todos têm. Por isso, final, o último versículo nos diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Observe que o ponto de partida é: o homem está debaixo da ira de Deus. O homem está debaixo da ira de Deus e pode se ver livre dela. Aquele que se mantém rebelde, ou seja, ele é rebelde e quer continuar rebelde contra o Filho de Deus, ele vai continuar debaixo da ira de Deus. Observe então que o texto diz que a condição universal do homem é homens rebeldes a Deus, que estão debaixo da ira de Deus, porque são rebeldes contra Deus. Essa é a realidade do homem. O homem, portanto, precisa sair dessa triste condição, dessa condição miserável. E João Batista não podia fazer nada. Observe que João Batista já tira seu ministério de cena, ainda que ele estivesse realizando. Mas nas suas palavras, ele não pode fazer nada. Porque o único que pode purificar o homem é aquele que é superior a ele, Jesus. João Batista tira seu ministério de cena, ele não discute sobre o seu papel. Agora é Cristo e o foco se torna todo Jesus, porque é Ele o único que pode verdadeiramente realizar a obra da purificação, que diz respeito à justificação dos pecados, que diz respeito à regeneração do coração do homem, que diz respeito à santificação do pecador convertido ao Senhor. Exatamente como prometeu o profeta Ezequiel. João Batista não pode fazer nada, perceberam?
Ele não fala mais nada sobre si. A discussão sobre o papel de João Batista e aquela água que simbolizava a purificação não tem mais relevância, porque a verdadeira obra seria realizada por Cristo. Só Ele poderia mudar a condição miserável do pecador. Só Ele poderia fazer aquela condição mudar. O homem rebelde contra Deus, que está debaixo da ira de Deus e precisa ser livrado dessa ira, portanto precisa deixar de ser rebelde. Ou seja, se você não quer permanecer debaixo da ira de Deus, então não permaneça sendo rebelde a Deus. É esta a condição. Mas só Cristo pode realizar tamanha obra. Por isso, então, a condição muda para quem crê. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não em João Batista, em Jesus. Quem realmente crê nele recebe uma nova condição. Não foi rebelde. Não se manteve rebelde contra o Filho, antes creu que Ele é o Senhor e o Salvador, creu em sua obra, creu em sua graça, creu no seu amor, creu em tudo aquilo que Ele veio realizar para a glória do Senhor. Então recebeu graciosamente das mãos do Senhor a vida eterna. E você? Você ainda está preso a símbolos incapazes de dar ao homem aquilo que tanto precisa, a justificação, a regeneração, a santificação. Faça o que João Batista disse, vai para Jesus, porque só Ele realmente morreu na cruz, só Ele pode realizar a obra na sua vida, porque dele vem o Espírito Santo que nos é dado. Então vai para Ele, na certeza de que Ele é poderoso para realizar esta obra eficazmente no teu viver. Não é um símbolo apenas, é a realidade. O que Jesus pode fazer na sua vida é a mais pura realidade. Ele pode transformar o seu viver. Ele pode mudar o seu viver. Ele pode justificar você. Ele pode salvar você. Ele pode dar a vida eterna, a realidade que tanto precisamos, a salvação do Senhor. Então vai para Ele. E como disse o profeta, creia no Senhor Jesus. Pois pela fé no Senhor Jesus, recebemos as bênçãos de sua obra, da obra da salvação.